Aleluia, meus irmãos. A gente vai continuar com o nosso ensinamento sobre a predestinação. E o subtítulo dessa mensagem hoje é a semente de Deus e a semente do diabo. Aleluia. E a gente falou sobre a predestinação. Uma pessoa que criou uma doutrina sobre a predestinação é João Calvino. Ele falou na sua doutrina que a salvação não é pela fé em Cristo, mas Deus escolheu algumas pessoas para ir para o inferno e ele predestinou algumas pessoas para ir para o céu. Essa doutrina não tem nada a ver com a Bíblia, é uma doutrina diabólica. Aleluia, porque a palavra predestinação em grego é prognosco. Prognosco é ter conhecimento antes. Aleluia. A predestinação é vera, é a onisciência de Deus. Um Deus que conhecia todas as coisas antes mesmo essas coisas acontecerem. Aleluia. Não é a vontade de Deus de mandar algumas pessoas para o inferno, não. Deus ama todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Aleluia. Mas a predestinação é a capacidade divina de Deus de conhecer antes quem que vai aceitar Jesus Cristo como o seu único Salvador e quem que vai negar Jesus, que vai viver no pecado e depois para ir para o inferno. Aleluia. É isso a predestinação. Aleluia. Mas tem uma realidade que a gente não pode negar na palavra. Aleluia. Essa realidade é que na Bíblia tem dois tipos de sementes. Tem semente de Deus e tem semente do diabo. Aleluia. Vamos ver uma passagem aqui. No Mateus capítulo 3, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi para a casa de Jesus, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Pode continuar. O inimigo que o semeou é o diabo. Aleluia, pode ficar aqui. Deus é bom. E Jesus estava explicando essa parábola para os seus discípulos, essa parábola de trigo e joio. Ele falou que o semeador é o filho de homem, que é Jesus Cristo. A boa semente é os filhos do reino, que são os filhos de Deus. E o campo é o mundo. E o joio é os filhos do maligno, é os filhos do diabo. Aleluia. A gente entende aqui nessa parábola que Jesus Cristo explicou aqui, que no mundo tem dois tipos de sementes. Tem semente de Deus e tem semente do diabo. Tem filho de Deus e tem filho do Satanás. Aleluia. Tem dois tipos de raça. Tem a raça de Deus e a raça do serpente, da víbora, raça do Satanás. Aleluia. É uma realidade que a gente não pode negar. Aleluia. Deus é bom. E essas pessoas que são filhos do Satanás, a gente não pode fazer nada com essas pessoas. Essas pessoas também estão no meio da igreja de Jesus Cristo. Essas pessoas também estão pregando, estão evangelizando, são pastor, apóstolo, estão doutor, eles têm Bíblia na mão, a Cristo na mão, estão cantando também. Aleluia. Deus é bom. E essas pessoas, a gente não pode fazer nada para essas pessoas. Aleluia. Se a gente pegar uma passagem aqui no 1 João capítulo 3, versículo 12, que fala uma coisa que é muito forte aqui. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Aleluia! Deus é bom. Desde o início do mundo, e tem dois tipos de raça, dois tipos de filho. A Bíblia falou que Caim era do maligno. Caim era do Satanás e Abel era de Deus. Aleluia. E a gente entender aqui, o Caim e Abel tinham a mesma mãe, mesmo pai.
Ele estava adorando o mesmo Deus. Aleluia. Mas tinha um que era de Deus e tinha um que era do Satanás. É isso que está acontecendo no meio da igreja de Jesus Cristo hoje. É trigo e joio junto. As pessoas estão adorando o mesmo Deus. Estão pregando, fazem a mesma coisa, mas tem diferença entre eras. Aleluia. No mundo tem uma realidade que a gente não pode negar. Aleluia. Esse é dote de raça. Isso é dote de pessoas. Aleluia. Que seja cristão, que seja adorador, mas que essa pessoa que não é de Deus é filho do Satanás. E a gente não dá para a gente reconhecer essas pessoas. A Bíblia fala que a gente somente pode reconhecer essas pessoas pelo fruto. Vamos subir no 1 João que a gente está. A gente vai ver como a gente pode reconhecer os filhos do diabo. No 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aleluia. A Bíblia falou, quem que comete o pecado é do diabo. Se você é uma pessoa que seja cristã, que ouve o Evangelho, que fica ouvindo a palavra, essa pessoa não quer mudar, essa pessoa não é de Deus, ela é do diabo. Mesmo se você fazer tudo para ajudar ela não vai mudar, porque ela não é a semente de Deus. É uma semente do Satanás, do diabo. Continua. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aleluia. Qualquer pessoa que nasce de Deus, que nasce de cima, não cometeu pecado. Quer dizer, essa pessoa não pode viver, pegar prazer de viver no pecado. Não. Porque essa pessoa é filho de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, quando ele vem na terra, ele estava pregando a palavra, o Evangelho. Ele chegou, ele viu os saduceus e os fariseus que estavam lá também ensinando a palavra. Vamos ver, ficou uma passagem aqui no Mateus 23, versículo 33. 23, 33. Serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Aleluia. Jesus chamou os fariseus e os saduceus, que são doutores na palavra, serpentes, raça de víbora. Aleluia. Dentro da igreja, esses pastores que a gente vê que estão pregando o Evangelho da terra, que estão pregando eles mesmos dentro da igreja, são serpentes, raça de víbora. São sementes do Satanás. O João Batista também tinha problema com os fariseus e saduceus. Aleluia. Vamos ver uma passagem aqui no Mateus 3, versículo 7. O João Batista também falou sobre eles também. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aleluia! Raça de víbora. Tem duas raças. Os fariseus e os saduceus que estavam ensinando a palavra eram raça de víbora. Por quê? Porque eles estavam ensinando a palavra, mas eles não estavam praticando as coisas que estavam ensinando. Aleluia! E por isso Jesus fala uma coisa aqui no Mateus capítulo 7, versículo 15, para a gente tomar cuidado com essas pessoas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia, fica aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas. Pegar vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Aleluia. Essas pessoas não são de Deus. Essas pessoas que estão pregando esse falso evangelho são lobos devoradores. São raça do serpente. São filhos do Satanás. A gente não pode fazer nada para salvar essas pessoas.
A Bíblia fala que a gente só pode reconhecer essas pessoas pelo fruto, porque essas pessoas pegaram uma forma de cristão, vestir como cristão, aleluia, e estão pregando, cantando, fazem tudo como os filhos de Deus, mas eles não são de Deus. Aleluia, essas pessoas não vão para o céu, essas pessoas vão para o inferno. Não é que Deus que escolheu para essas pessoas ir para o inferno, não. É essas pessoas mesmo que decidem para ir para o inferno. Porque eles não vão mudar, eles não querem Deus de verdade. Tem que ver no Evangelho só para ter dinheiro. Tem que ver no Evangelho só para ter as coisas do mundo, mas eles não querem mudar de vida, do pecado, eles não querem sair do pecado. Aleluia. Paulo fala uma coisa aqui, vamos ver no Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aleluia. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia. Esse falso apóstolo, falsos profetas, se transfiguram em ministros de Cristo, como Satanás. Satanás é totalmente trevas, escuridão, mas o Satanás pode se transformar como a luz. Como? Pegou uma forma que ele é um pastor, um profeta. É por isso que muitos cristãos vão para o inferno. Por quê? Porque eles estão seguindo esses pastores que não são de Deus. Jesus falou: um cego pode conduzir um cego, os dois vão cair no mesmo buraco. Aleluia. Tem esse doce de graça na terra. Doce de filho de Deus e filho do Satanás. Aleluia. Tem gente que nasce. A Bíblia fala uma coisa aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vamos ver, fica uma coisa aqui. É muito forte esse ensinamento. 2 Pedro 2, versículo 12. Mas este, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Aleluia. Feito para ser preso e mortos. Tem gente que nasce para ir para o inferno. Não tem nada a fazer para salvar essas pessoas. Porque essas pessoas negam Jesus. Essas pessoas não querem Jesus. Aleluia. Estão nascendo para ir porque estão filhos do diabo, estão a raça da víbora. Você pode pregar, exaltar essa pessoa não vai mudar, porque ela não é de Deus. É uma raça de víbora, do Satanás, é um filho do Satanás. O Jesus Cristo fala uma coisa aqui no João capítulo 8, que é muito forte. João 8, versículo 43, 44. Quem de entre vós me convence de pecado? Versículo 41. 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Aleluia. Jesus Cristo falou ao judeu que eles têm por pai o diabo. Desça no versículo 47, uma coisa que é muito forte aqui. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aleluia. Jesus falou: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Essas pessoas não são de Deus, por isso não querem escutar a verdade, não querem aceitar a verdade. Aleluia. Jesus escolheu 12 discípulos. No João capítulo 6, ele falou: não foi eu que escolhi vocês? Ele falou: um de vocês é um diabo. Judas, ele é um diabo no meio dos discípulos. Quer dizer, a gente está andando com os filhos do Satanás, com a raça do Satanás, todos os dias. Sentado dentro da igreja, no meio da assembleia, com a raça do Satanás, eles estão pregando também, mas não são de Deus. Prega e exorta essas pessoas não querem sair do pecado, essas pessoas não são de Deus. A Bíblia fala: aquele
que nascer de Deus não peca, não pode viver no pecado. Essa pessoa pode cair, mas ela vai se levantar, ela não vai pegar prazer de viver no pecado. Aí, essas pessoas que são a raça do Satanás, eles vão para o inferno. Não é a decisão de Deus de mandar essas pessoas para o inferno, essas pessoas mesmo que tomam a decisão para ir para o inferno. Deus quer ajudar essas pessoas, Deus dá tudo para poder ajudar essas pessoas, mas essas pessoas não querem, são raça do Satanás. Aleluia. É isso a realidade que a gente está nesse mundo e também dentro da igreja de Jesus Cristo. Muitas pessoas não são de Deus, que vão para o inferno, mas não é Deus que decide mandar essas pessoas. Deus não criou o inferno para essas pessoas, Deus criou o inferno para Satanás com seus anjos, mas essas pessoas decidem ir para o inferno como Satanás. Aleluia. Deus é bom.